Um estranho em um funeral. Por que ele estava lá? Bem-vindo ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião, Harrow. Deixe um comentário e me diga onde você está sintonizado. Suas palavras sempre significam muito. Vamos começar. Era uma manhã amarga e ensolarada quando me vi entre os chapéus solenes e os casacos pretos de Londres, na igreja de Santa Gertrudes, em Mayfair. A geada congelara as grades da igreja. A respiração vinha em pequenas nuvens dos enlutados que, uma semana antes, teriam acenado com as mãos enluvadas de dentro de carros com motorista e se considerado fora do alcance de finais repentinos. No entanto, os finais têm o dom de ignorar os registros sociais. Sir Alistair Martindale, financista, filantropo, queridinho dos sonhos menos escrupulosos da City, jazia dentro do caixão de carvalho, nos degraus do coro. Sua vida nitidamente resumida em lírios e murmúrios. Eu conhecia Sir Alistair superficialmente. Um amigo em comum, membro da diretoria de um hospital. Me pediu para demonstrar compaixão quando necessário. E eu, sendo suscetível a apelos que incluíam as palavras "pobre Lady Martindale", concordei em comparecer. Admito também que possuo uma curiosidade que, embora frequentemente me coloque em apuros, nunca foi totalmente isenta de entretenimento. Boatos circulavam pelas salas de fumantes dos clubes desde a súbita parada cardíaca de Sir Alistair. Aqueles que ansiavam por decência chamaram isso de tragédia. Aqueles que nunca a respeitavam a sentiram com satisfação e contaram o número de inimigos que um homem pode acumular em uma carreira de sucesso. Lady Martindale estava sentada no banco da frente, seu véu uma cascata negra. Ao lado dela, Ormond Martindale, o filho, pálido, vigilante, um traço de algo na boca que não condizia com a tristeza. Atrás deles empoleirava-se a senhorita Phoebe Lane, secretária de Sir Alistair, composta a ponto de ser invisível. Perto do corredor, o irmão mais novo de Sir Alistair, Lionel, remexia-se como se a própria impaciência estivesse prestando suas últimas homenagens. O banco reservado aos diretores da Martindale Consolidated exibia rostos que poderiam ter sido esculpidos em pedra de livro-razão. Ao me sentar, notei um homem parado no corredor lateral, com a luz do sol poente refletindo na aba do chapéu, de modo que, a princípio, não consegui ver seu rosto. Ele usava um sobretudo cinza sem corte específico, bem escovado, mas sem graça entre os melhores alfaiates ao seu redor. Sua postura era estranhamente ereta, como se tivesse se fixado às lajes por um esforço de vontade. Na mão enluvada, segurava um único cravo branco. Ele se moveu quando o órgão estremeceu ao iniciar o hino de abertura. Sem olhar para a esquerda ou para a direita, avançou pela lateral ignorando os bancos e parou ao lado do caixão. Sua cabeça se curvou. O cravo sem floreios foi colocado sobre a tampa polida. Foi o mais simples dos gestos. No entanto, em sua simplicidade havia uma audácia peculiar, pois foi feito como se a igreja lhe pertencesse e todos os presentes fossem meras testemunhas de um encontro particular. Um murmúrio ecoou nas bordas da congregação. O sacristão, um homem criado em linho austero, aproximou-se dele e então parou, como alguém que encontra um animal adormecido e pensa melhor em acordá-lo. A outra mão do estranho, uma mão enluvada, negra como piche, saiu do bolso. Um envelope, creme e quadrado, estava dentro dela. Ele se virou, não para Lady Martindale, mas para a senhorita Lane, a secretária, e estendeu o envelope. A senhorita Lane ergueu os olhos. Tinha aquele rosto claro e pálido, que parece não absorver nem refletir nada. Quando aceitou o envelope, seus dedos tremeram. Apenas levemente, como o primeiro sopro que agita uma cortina. O estranho inclinou a cabeça o mínimo que fosse, nada mais, e então, antes que alguém encontrasse autoridade para desafiá-lo, recuou pelo mesmo caminho que viera. O sacristão conseguiu, por fim, sussurrar um "Senhor, Senhor", que não era tanto uma ordem, mas um apelo. O estranho não vacilou. Atravessou a porta lateral para o frio, e foi tomado por ele tão suavemente como se o próprio ar tivesse sido cúmplice. Se você viveu tanto quanto eu, na companhia de um certo belga notável, você desenvolve um ouvido para o momento em que uma cena comum se afasta, para admitir algo mais interessante. Meu ouvido me garantiu naquele momento que eu não teria comparecido ao funeral de Sir Alistair em vão. O serviço religioso prosseguiu.
Palavras foram ditas que soam grandiosas em espaços esculpidos e tolas em qualquer outro lugar. Houve hinos. Houve lágrimas reais e outras ensaiadas. Ormond Martindale manteve os olhos fixos no caixão, mas sua mão, agarrando o joelho sob a ordem do serviço, embranquecia ao redor dos nós dos dedos sempre que o vigário falava da generosidade de espírito do falecido. Lionel Martindale fechou os olhos durante todo o tempo, como se estivesse passando por um procedimento odontológico. Lady Martindale, por sua vez, não se moveu nem emitiu um som. Até mesmo o luto em tais círculos é uma arte. No final, a congregação se levantou. Os carregadores avançaram, solenes e dignos, e o caixão foi erguido. O cravo branco rolou um pouco, e então pousou perto da alça de bronze, meu último vislumbre daquela flor solitária e impertinente antes de seguirmos para o cemitério. O mausoléu de Diste Martindale ficava logo além dos teixos. A geada, que persistira durante toda a manhã, cintilava nas lajes de pedra. Uma multidão opaca de coroas de flores, carregadas de fitas, cercava a entrada. Poesia de floristas em profusão. O caixão desceu os degraus curtos. A família foi atrás dele. E o resto de nós pairava com aquela relutância britânica peculiar de atrapalhar ou não. Eu me vi ao lado de um homem da imprensa financeira, Calloway. Eu acho, que dizia baixinho. Nunca pensei que seu coração fosse parar antes de resolver a confusão da navegação no Nilo. Quando a senhorita Lane passou por perto, com o envelope ainda na mão. Ela não o havia aberto. Desculpe-me, senhorita, eu disse. A senhora conhece aquele cavalheiro? Aquele que... Fiz um pequeno gesto de desculpas, com a intenção de ser delicado e descritivo. Não, Capitão Hastings, ela respondeu. Evidentemente, minha presença havia sido anotada em alguma lista de funcionários. Eu não. Se me der licença, ela se afastou, eficientemente, para o lado de Lady Martindale, e se perdeu na névoa negra. Foi então que ocorreu a primeira perturbação. Um jovem pároco, roxo de frio e com propósito eclesiástico, emergiu do mausoléu com um olhar ansioso e dirigiu-se ao sacristão. Houve uma conversa, sussurros tensos e, em seguida, uma tentativa tola de sorrir como se nada estivesse errado. Mas algo estava errado. Sentia-se na maneira como a conversa transbordava de seu canal discreto para a confusão. O sacristão, finalmente decidido a agir, foi até Lady Martindale. Curvou-se, murmurou e endireitou-se. Lady Martindale, que não se mexera desde que se sentara, levantou o véu. Por trás dele, seu rosto estava muito branco, o tipo de branco que fica azulado nas têmporas. — O que foi? Perguntou ela. A voz tinha um tom de ferro sob a seda. Parece haver... um pequeno problema, disse o sacristão, torcendo as luvas. Oh, anel. O anel de Sir Alistair. Seu sinete? Lionel Martindale se aproximou. O que tem ele? Não. Está com ele, senhor. Estava com ele antes. Os olhos do sacristão dispararam miseravelmente em direção ao caixão, como se este fosse pessoalmente responsável. Houve uma sensação, como os jornais gostam de dizer. Ormond deu um passo à frente. Mas não pode ter... Eu mesmo, quando nos preparamos... O sacristão se viu incapaz de dizer o corpo e hesitou. O anel estava na mão esquerda de Sir Alistair, como sempre. Um dedo frio percorreu minha espinha. Eu não saberia dizer por quê. Talvez fosse o jeito como Ormond olhava, não para o sacristão, mas para o envelope da senhorita Lane. Talvez fosse o jeito como Lionel fez um movimento brusco e involuntário e o verificou, como um homem que vê seu copo tombar e evita o derramamento por reflexo, e então se retraiu pelo deslize. Alguém o levou, disse Lady Martindale, e eu invejei. Não pela primeira vez, o sangue frio dos muito bem educados diante de uma afronta prática. Quem? O cura, ansioso por ajudar Deus e os homens, disse. Teria que ter sido agora mesmo, minha senhora. Recebemos o caixão ontem à noite da funerária. Eu verifiquei. Bem, vi o anel naquela ocasião, e novamente esta manhã. E agora ele não está mais na mão de Sir Alistair. Não havia, portanto, dúvida sobre a possibilidade de esquecimento. Uma coisa pequena. Um anel com o brasão da família. Um hábito no dedo. Mas nos momentos precisos em que o hábito é quebrado, descobre-se o que o hábito escondia. Parem todos, Lionel ordenou bruscamente,
com uma autoridade repentina e senhorial. Ninguém vai embora. Ele procurou um culpado adequado e encontrou o sacristão novamente. Fechem o portão. Não teremos ladrões de túmulos no funeral do meu irmão. Ladrões de túmulos. As palavras eram teatrais, e o teatro não melhorou com a presença de metade da cidade e da maior parte da imprensa. A senhorita Lane, movendo-se com velocidade silenciosa, estava ao lado de Lady Martindale. Senhora, sussurrou, talvez lá dentro. Seus olhos se voltaram para o mausoléu e depois para o envelope em sua mão, como se pesasse 5 quilos e ela precisasse tomar cuidado para não deixá-lo cair. Mas antes que qualquer recuo pudesse ser efetuado, outra pequena ondulação se fundiu em uma onda. O agente funerário, elegante, pálido e experiente, reapareceu do mausoléu segurando nas mãos um retângulo de cartolina sobre um ramo de folhas escuras. As folhas eram brilhantes, familiares. A era e o louro que se instalaram no mármore. O cartão em si, porém, não. O agente funerário pigarreou daquele jeito fúnebre que consegue ser ao mesmo tempo apologético e satisfatório. Isto, disse ele, foi afixado no forro logo após a porta, com um alfinete, minha senhora. Não se espera que um cartão seja pregado. A queixa profissional lhe deu coragem. Ele estendeu o objeto para a família. Lady Martindale aceitou. A fita preta parecia teatral. A caligrafia não. Era pequena, elegante, com uma certa hesitação cuidadosa, como se a escritora desconfiasse do drama, mesmo quando o empregava. Ela leu. Sua mão apertou o envelope. O papel amassou. Sem dizer uma palavra, ela entregou o cartão a Ormond, que o examinou e ergueu a cabeça num arco repentino e assustado. — O que está escrito? Perguntou Lionel. Os lábios de Ormond estavam secos. — Diz, respondeu ele. Pergunte por que a mão esquerda não tem marca. Todos nós olhamos, por um daqueles estranhos instintos de rebanho, para nossas próprias mãos esquerdas, como se houvesse um enigma escrito ali. Então, como uma onda quebrando, o significado nos alcançou. Um anel de sinete usado por anos deixa seu rastro. Um círculo pálido. Um sulco onde o hábito e o metal se uniram à carne. Se o anel de Sir Alistair estava em seu dedo quando ele morreu, onde estava a marca? Naquele exato instante, quando curiosidade, alarme e uma espécie de excitação constrangedora corriam de mãos dadas, o portão lateral além do teixo rangeu. O estranho de casaco cinza, o homem com o cravo branco, ficou ali por um instante como se estivesse considerando se voltaria ou prosseguiria. Então levou uma das mãos, enluvada e preta, à aba do chapéu, na mais tênue das saudações, e desapareceu no meio-dia pálido. Confesso, os músculos das minhas costas se contraíram com uma absurda sensação de perseguição. Eu poderia tê-lo seguido. Talvez devesse ter feito isso, mas um funeral não é o momento de sair correndo atrás de estranhos como um cão farejador, mesmo que pareçam guardar verdades inconvenientes nos bolsos. Em vez disso, virei-me e encontrei a senhorita Lane ao meu lado, o envelope meio estendido como se estivesse entre nós. Capitão Hastings, disse ela em voz baixa, mas sem disfarçar a urgência, o senhor é amigo de Monsieur Poirot, não é? Eu tenho esse privilégio, respondi, e foi com alguma dificuldade que consegui evitar que minha voz revelasse expectativa. Então, por favor, ela disse, faça com que ele leia isto. Ela pressionou o envelope na minha mão como se estivesse quente. Olhei para ele, para o quadrado de creme sem endereço. Quando levantei os olhos, a senhorita Lane já havia se retirado. O portão estava fechado. O cravo branco havia desaparecido nas dobras dos acontecimentos. E acima de nós, no inverno brilhante, o sino de Santa Gertrudes tocou uma vez, como se dissesse, compareça. Se existe um método seguro para envolver Hercule Poirot em um caso, reapresentar-lhe um quebra-cabeça com etiqueta. Poucas portas em Londres se abrem mais rapidamente a uma batida discreta do que a de seu apartamento em Whitehaven Mansions, quando a curiosidade leva o visitante até lá. Guardei o envelope em segurança no bolso interno e, enquanto os primeiros torrões de terra batiam educadamente na tampa do caixão lá embaixo, tomei uma resolução particular. Qualquer que fosse a explicação para o cravo branco, o anel desaparecido e a mão esquerda sem marca, ela não seria encontrada fechando o portão e murmurando sobre decoro. Em resumo, eu deveria telefonar para Poirot.
O gelo ainda grudava nas calçadas quando voltei para Whitehaven Mansions, com o sobretudo abotoado até o queixo e a mente ocupada com o mais peculiar dos funerais. O envelope pressionava meu corpo como um ser vivo, e mais de uma vez peguei minha mão se afastando para me certificar de que ainda estava lá. Não posso dizer que fiquei surpreso quando, ao me apresentar à porta de Poirot, o encontrei já sentado à mesa, imaculado em seu terno cinza, polindo um peso de papel em formato de ovo, como se fosse uma relíquia preciosa da antiguidade. Ele me cumprimentou com aquela satisfação peculiar que sempre parecia possuir, quando o mundo conspirava para lhe fornecer um quebra-cabeça justamente no momento em que o tédio ameaçava. "Mon ami Hastings", exclamou ele, como se minha chegada tivesse sido prevista em seu chocolate matinal. "Você chegou exatamente no momento em que eu precisava de estímulo. Os jornais estão cheios de política e de bolsas de valores. Bah! Mas em seus olhos, meu amigo, vejo a centelha de algo muito divertido. Você tem uma história para contar, não é?" Tirei o envelope do bolso e o coloquei diante dele com um pequeno floreio. "Você tem razão, Poirot. Um acontecimento singular ocorreu no funeral de Sir Alistair Martindale esta manhã. Um estranho apareceu. Deixou um cravo no caixão e este envelope com a senhorita Lane, secretária de Sir Alistair. Ela o entregou aos meus cuidados com o desejo expresso de que o senhor o lesse." Os olhos de Poirot brilharam. Ele tocou o envelope com a ponta do dedo, delicadamente, como se já estivesse avaliando sua importância. "É bien, não devemos deixar a dama em suspense." Ele o cortou cuidadosamente com o canivete e tirou uma única folha de papel. Sobre ela havia palavras escritas com a mesma letra pequena e cuidadosa que adornava o cartão encontrado no mausoléu. "A verdade não está no que foi usado, mas no que deveria ter sido deixado para trás." Ele repetiu a frase suavemente. Depois recostou-se, entrelaçando os dedos. "Que curioso! Já temos 2 mensagens, ambas falando da ausência de algo. Primeiro, o anel que não está no dedo, embora devesse estar. Depois, a mão que não tem marcas, embora o hábito devesse ter deixado vestígios. E agora, este enigma de que a verdade não está no que foi usado, mas no que deveria ter sido deixado. Sempre, meu Hastings, trata-se do negativo, do vazio. O que está faltando, não o que está presente." Franzi a testa. "Pode ser só obra de algum excêntrico, Poirot. Funerais os atraem, sabia? Pessoas que se deleitam com um pouco de notoriedade. Mas não, Hastings. Essas pessoas, elas anseiam por atenção. Elas não escapariam tão silenciosamente quanto o seu estranho. Não, este homem tem um propósito, embora ainda não possamos dizer se benevolente ou sinistro." Poirot se levantou, alisando o colete com delicada precisão. "E então, naturalmente, devemos começar com a ordem. O que sabemos? Sir Alistair Martindale, o financista, morre repentinamente de coração. Sua família está de luto, ou finge estar. No funeral, o anel que deveria estar em sua mão desapareceu, e as evidências sugerem que talvez nunca tenha estado lá. Um estranho entrega mensagens por escrito, cada uma nos direcionando para a ausência. Voilà. Temos o início de um caso muito intrigante. Não pude deixar de sorrir diante da animação em sua voz. E o que você pretende fazer? Este não é o tipo de assunto em que você é chamado, Poirot. A polícia ainda nem se envolveu." Ele balançou o dedo para mim, reprovando. "Mas serão, Hastings. Devem ser. Já existe roubo, se não pior. E onde há roubo em um funeral, também há escândalo. Escândalo, Hastings, é algo que as grandes famílias da Inglaterra fazem de tudo para evitar. Anota o que eu digo. O telefone vai tocar antes do fim do dia." Ele tinha razão. Não tivemos que esperar muito. Mal tínhamos nos sentado para um modesto almoço quando o sino tocou, e uma mensagem foi entregue da casa de Lady Martindale. Será que Monsieur Poirot lhes daria a honra de visitá-los naquela mesma tarde por um assunto delicado e importante? Então, Poirot exclamou, enxugando os lábios com um guardanapo, como se até o destino exigisse as devidas observâncias. "Eles são rápidos, esses Martindales. Não querem que a polícia fique rondando, fazendo perguntas incômodas à sociedade. Em vez disso, recorrem a Hercule Poirot. Hastings, termine sua costeleta. Vamos imediatamente." A residência Martindale, em Belgravia, era um edifício formidável, com cortinas pesadas fechadas contra o inverno e um mordomo cuja desaprovação parecia estampada na testa.
Fomos conduzidos à sala de estar, onde Lady Martindale nos aguardava, com o véu retirado, mas a compostura intacta. Ao lado dela estavam Ormond inquieto e Lionel, cujo comportamento era uma mistura de desconfiança e impaciência. A senhorita Lane pairava ao fundo, sua presença discreta, porém indispensável. Monsieur Poirot, começou Lady Martindale com a voz fria, mas tensa, convidei-o aqui porque surgiu um assunto desagradável esta manhã no funeral do meu marido. O senhor já deve ter ouvido os detalhes. De fato, madame, disse Poirot, curvando-se levemente. O capitão Hastings me informou dos fatos, embora eu ficaria honrado em ouvi-los diretamente da senhora. Ela inclinou a cabeça. É bem simples. O anel de sinete do meu marido, uma herança de família usado na mão esquerda desde a infância, sumiu. Foi visto com ele quando foi sepultado. No entanto, no funeral ele havia sumido. Além disso, alguém desconhecido para nós deixou uma mensagem impertinente sugerindo que o anel nunca esteve lá. Não posso lhe dizer o que fazer com isso, exceto que não vou envolver a polícia. A reputação do meu marido já foi prejudicada por seus envolvimentos comerciais. Precisamos evitar mais escândalos. Lionel Martindale bufou. Tudo isso é um absurdo. Um extravio da agência funerária, sem dúvida. São uns trapalhões todos eles. Mas Ormond se inclinou para a frente. Não, tio. O anel estava na mão do meu pai quando o vi ontem à noite. Tenho certeza disso. A senhorita Lane, até então em silêncio, falou com firmeza inesperada. Eu também vi. Estava presente quando arrumei seus pertences. Não pode ter simplesmente desaparecido. Simplesmente desaparecido. Simplesmente. Os olhos de Poirot se moveram intensamente de um para o outro. E, no entanto, monsieur et mesdames, o estranho no funeral acreditava no contrário. Ele deixou este bilhete. Ele mostrou o envelope e seu conteúdo, que Lady Martindale leu com os olhos semicerrados. A verdade não está no que foi usado, murmurou ela. O que tais enigmas podem significar? Poirot ergueu um dedo. Isso, madame, é exatamente o que precisamos descobrir. Mas antes de resolvermos enigmas, precisamos estabelecer fatos. Quem entre vocês teve acesso a Sir Alistair nas horas que antecederam o funeral? Quem estava sozinho com ele? Houve um silêncio, pesado como as cortinas. Ormond olhou para baixo. Lionel tamborilou os dedos no braço da cadeira. O olhar de Lady Martindale estava fixo na distância. Que a senhorita Lane, cujo rosto pálido não revelava nenhuma expressão, disse baixinho. Todos nós fizemos isso. Poirot assentiu lentamente, como se fosse exatamente isso que esperava. Então sorriu aquele seu sorrisinho preciso. Bom, começamos então com a ordem. Cada um de vocês me contará em detalhes o que se passou nesta casa desde o momento da morte de Sir Alistair, pois é somente quando os relatos forem colocados lado a lado que as pequenas discrepâncias, as contradições, se revelarão. E quando isso acontecer, Hastings, veremos não apenas o que está faltando, mas por quê. Lady Martindale recebeu a declaração de Poirot com um leve aperto nos lábios, um sinal, talvez, de que não apreciava a perspectiva de um escrutínio tão meticuloso dentro de suas próprias paredes. Mesmo assim, inclinou a cabeça com um ar de dignidade resignada e tocou a campainha para que trouxessem chá. Poirot sentou-se com serena compostura, seu caderninho e lápis dispostos à sua frente como armas de conquista. E eu me acomodei em uma poltrona ao seu lado, ansiosa como sempre para observar seu método em ação. Foi Ormond Martindale quem falou primeiro, talvez para se impor diante do tio. Inclinou-se para a frente, a voz tensa e reprimida. Meu pai faleceu na quarta-feira à noite. Eu estava com ele naquela tarde. Ele parecia cansado, mas não dei muita importância na hora. Quando o deixei, o anel estava em sua mão, como sempre. Vi claramente quando ele ergueu o copo de uísque. Merci, monsieur, murmurou Poirot. E depois disso, o senhor não o viu mais vivo? Não. Naquela noite, ele reclamou de dificuldade para respirar. O médico foi chamado, mas já era tarde demais. Poirot fez uma anotação delicada. E quem mais entrou na sala depois que você saiu? Lady Martindale falou com a voz firme. Eu mesma fui até ele. Ele estava inquieto, sem conseguir dormir. Sentei-me com ele por um tempo. Ele me pediu para lhe trazer uma fotografia de sua mesa, de um dos nossos dias de juventude. Quando voltei, ele havia caído em um cochilo agitado. O anel estava em seu dedo. Lembro-me porque ele estava inquieto durante o sono, e eu temia que arranhasse os lençóis.
É bien, Poirot assentiu. E depois da senhora, madame? Lionel deu uma risada curta, que não disfarçou seu desconforto. Sim, eu o vi tarde da noite. Alistair queria discutir certos assuntos de negócios, embora na verdade eu tivesse pouca paciência para eles àquela hora. Ele divagou, e confesso que não fiquei muito tempo. Ele estava mais fraco do que eu esperava. Mas o anel... Sim, estava lá. Alistair nunca o tirou, exceto quando seus dedos incharam e ele não conseguiu. Poirot ergueu ligeiramente as sobrancelhas ao perceber o detalhe, mas não fez nenhum comentário. Seu lápis se movia rapidamente. E você, Mademoiselle Lane? Ele perguntou, virando-se para a secretária, que estava um pouco afastada. Com as mãos cruzadas à frente do corpo, ela respondeu sem hesitar, com a voz calma. Foi chamada cedo na manhã seguinte, antes da chegada da funerária. Lady Martindale pediu que eu colocasse os pertences pessoais de Sir Alistair em ordem. O relógio, as abotoaduras e o anel. Confirmo que o anel estava em sua mão. Lembro-me perfeitamente, pois o pole levemente antes de ajustá-lo em seu dedo. Pareceu-me apropriado. Seguiu-se um silêncio, como se cada um dos presentes quisesse pressionar o peso de seu testemunho contra os demais. Poirot bateu levemente o lápis no caderno e ergueu os olhos, brilhando. Então, monsieur et mesdames, todos vocês juram que o anel estava presente no momento da morte, que até mesmo no momento em que os agentes funerários fecharam o caixão. No entanto, no funeral ele havia sumido. E mais, alguém que sabe algo sobre o assunto deixa uma mensagem sugerindo que ele nunca esteve lá bem. Esta contradição é muito instrutiva. Lionel bufou. Instrutivo? É bobagem. O anel foi roubado depois que os agentes funerários o levaram. Alguém os subornou ou mexeu no caixão. Só isso. O olhar de Poirot se voltou para ele. O senhor está confiante nessa explicação, monsieur? Claro. Os agentes funerários são homens descuidados. Um deles provavelmente embolsou o dinheiro. Talvez, disse Poirot suavemente. E, no entanto, por que então o bilhete? Um ladrão que rouba furtivamente não anuncia seu roubo com enigmas enigmáticos, n'est-ce pas? Lionel franziu a testa e não disse nada. Poirot voltou-se mais uma vez para Lady Martindale. Madame, posso ver o escritório de Sir Alistair? É frequentemente na sala de trabalho de um homem que seus segredos são mais claramente visíveis. Ela hesitou apenas um instante, antes de se levantar. Se insiste. Mas eu o aviso, Monsieur Poirot. Os casos do meu marido eram frequentemente complicados. Não vou permitir que se percam na lama. Não tema, madame, garantiu Poirot com uma reverência. Só busco ordem. Nós a seguimos pelos amplos corredores da casa até o escritório de Sir Alistair. Era um cômodo de carvalho pesado e couro verde, com um leve aroma de tabaco e tinta. Papéis estavam empilhados ordenadamente sobre a grande escrivaninha, embora eu suspeitasse que a mão da senhorita Lane os tivesse organizado com sua habitual eficiência. Uma fotografia em moldura de prata ocupava o lugar de destaque. Um jovem Sir Alistair e sua esposa sorrindo formalmente diante de uma casa de campo. Poirot foi primeiro até a escrivaninha, examinando sua superfície com a delicadeza de um cirurgião. Abriu as gavetas, parando para estudar a arrumação organizada da correspondência. Depois, o livro Razão trancado no fundo. Não fez nenhuma tentativa de abri-lo, apenas notou sua presença. Em seguida, voltou-se para a lareira. Um punhado de cinzas permanecia sobre a grelha. Ajoelhou-se, examinando atentamente, e tirou da pilha um pequeno pedaço de papel meio queimado. Olha, Hastings, disse ele calmamente, o canto de uma carta. A letra não é inglesa. Inclinei-me para olhar. O texto era realmente estrangeiro. Pequeno, anguloso, talvez continental. Poirot o guardou cuidadosamente num envelope, com os olhos cheios de curiosidade. Ao se endireitar, examinou a sala mais uma vez, com o olhar fixo em um armário de vidro no canto. Lá dentro, havia vários objetos. Uma espada cerimonial, medalhas e, na prateleira de cima, uma exposição de anéis antigos, cada um montado sobre veludo. Poirot se aproximou inclinando a cabeça. Ah, murmurou ele. Então nosso Sir Alistair tinha uma coleção. Veja, Hastings, estes anéis são de vários períodos, romano medieval até um sinete do reinado de Jorge III. Mas o mais recente, o brasão de Martindale, não está aqui. Porque estava sempre no dedo dele, eu disse. Exatamente. O olhar de Poirot se aguçou. E, no entanto,
Veja como o veludo cuidadosamente exibe a impressão de outro anel recentemente removido. Não uma das antiguidades, Hastings, mas algo moderno, de design simples. Parece que nosso Sir Alistair possuía mais de um anel. Atrás de nós, Ormond falou, com a voz trêmula. Nunca soube de nenhum outro anel, nem eu. Acrescentou Lady Martindale, franzindo a testa. Poirot não respondeu. Limitou-se a fechar a porta do armário com cuidado e voltou ao seu caderno. Seu lápis traçou uma última linha, e ele nos olhou com aquela satisfação silenciosa que nunca deixava de atiçar minha curiosidade. Há algo aqui, meus amigos, disse ele suavemente. Algo pequeno, mas vital. A verdade. Ela se esconde não no que está diante dos olhos, mas no que está faltando. Sempre a ausência, a marca não deixada, o anel não usado, a coisa não dita. Estamos, eu acho, no início de um desvendamento muito delicado. Ele olhou para Lady Martindale. Se me permite, madame, gostaria de falar agora com os agentes funerários que prepararam o corpo. Eles, imagino, me contarão o que as pequenas células cinzentas já sussurram. E quando o fizerem, veremos qual história não concorda com as outras. Lady Martindale inclinou a cabeça, embora seus olhos demonstrassem inquietação. Como desejar, Monsieur Poirot. Mas eu lhe imploro. Discrição acima de tudo. Poirot deu um sorriso fraco, ajeitando com os dedos um grão de poeira no punho da camisa. Discrição, madame, é a alma de Hercule Poirot. Mas a verdade não será silenciada. A manhã seguinte amanheceu sombria e sem cor, o tipo de dia londrino que pressiona o espírito com uma mão pesada. No entanto, Poirot parecia completamente intocado pela escuridão. Ele estava sentado à mesa do café da manhã, com os ovos dispostos com precisão matemática e a torrada alinhada em uma fileira perfeita, quando me juntei a ele. Confesso que meu apetite estava um tanto entorpecido, pois minha mente ainda repassava a estranha história do anel desaparecido e do fragmento de papel queimado descoberto no escritório de Sir Alistair. Hoje, Hastings, disse Poirot, enxugando o bigode com o guardanapo, faremos uma visitinha. Os agentes funerários. Eles me interessam profundamente. Sempre em tais assuntos há dois perigos. O descuido da rotina e a interferência intencional. Precisamos descobrir o que ocorreu aqui. Não demorou muito para que nos encontrássemos em um estabelecimento sombrio em Kensington, onde ternos escuros e vozes abafadas pareciam permear o ar. O Sr. Weatherby, o sócio sênior, nos recebeu com uma reverência tão profunda que poderia ser confundida com uma reverência. Era um homem de pele pálida e fala cautelosa, cada sílaba carregada como se temesse ofender a própria propriedade. Poirot se apresentou com seu floreio habitual e explicou nosso propósito. Os olhos do Sr. Weatherby brilharam com uma mistura de deferência e alarme. O funeral de Sir Alistair já foi objeto de... comentários, murmurou. Eu ficaria muito aflito se nossa firma fosse de alguma forma considerada negligente. Poirot inclinou a cabeça com simpatia. Mas é claro, monsieur. É por isso que é importante esclarecer, não? Diga-me, quando o senhor recebeu o corpo de Sir Alistair, o anel de sinete estava no dedo dele. O Sr. Weatherby cruzou as mãos. Sim, senhor. Eu mesmo notei, assim como o Sr. Clark, um dos meus assistentes. Era uma bela peça, com o brasão de Martindale. Jamais removeríamos tal objeto sem instruções. E, no entanto, no funeral não estava lá. A compostura do agente funerário vacilou. Isso, senhor, é um mistério. Lacramos o caixão com todo o cuidado. O anel estava em sua mão quando o vi pela última vez na noite anterior. Houve muitas ocasiões depois que você o recebeu em que outras pessoas tiveram acesso ao caixão? O Sr. Weatherby hesitou. A família veio vê-lo 2 vezes. Lady Martindale uma vez, e depois o filho. Em cada ocasião, um membro da equipe estava presente, naturalmente. Fora isso, apenas meus assistentes o atenderam. Poirot estreitou os olhos. E ninguém notou a ausência do anel naquela ocasião? Nenhum, senhor. Pelo contrário, foi admirado pelo jovem Sr. Martindale. Lembro-me dele tocando-o e dizendo que era um símbolo do nome da família. Isso foi na noite anterior. Sobressaltei-me com isso, lembrando-me da certeza de Ormond de que o anel estivera ali, e Poirot emitiu um pequeno som com a garganta que sugeria que a peça do quebra-cabeça havia se deslocado uma fração.
Ele fez uma série de perguntas minuciosas, a ordem exata da preparação, a hora em que o caixão foi selado, quem carregava as chaves, e anotou cada resposta com extremo cuidado. Por fim, levantou-se, estendendo a mão com elaborada cortesia. O senhor me tranquilizou bastante, monsieur. É como eu suspeitava. A culpa não está aqui. Mas talvez antes de partirmos, o senhor possa ter a gentileza de me deixar falar com o assistente, o Sr. Clark. O assistente, quando chamado, era um jovem nervoso de 20 anos, pálido como a cera que polia. Gaguejou seu relato. Sim, o anel estivera presente, sim. Estava na mão esquerda, sim, ele verificara a tampa antes de fechá-la. Quando Poirot perguntou se o anel estava frouxo ou apertado, o rapaz corou. Frouxo, senhor. Bastante frouxo. Sir Alistair era fino na ponta. Fiquei preocupado que pudesse escorregar, mas parecia... Ele se interrompeu, torcendo as mãos. Poirot assentiu gentilmente. Era tudo o que eu queria saber. Merci. Lá fora, no ar frio, Poirot fechou o casaco e olhou para mim com satisfação. Pronto, Hastings. Agora sabemos. O anel estava na mão de Sir Alistair, quando estes homens o viram pela última vez. Solto, fácil de remover. E, no entanto, no funeral ele havia sumido. Alguém o removeu entre o momento do selamento e a cerimônia. Mas quem? Ah, esse é o detalhezinho que dói. Franzi a testa. Mas o caixão estava lacrado, Poirot. Ninguém poderia tocá-lo sem quebrar a tampa. Poirot bateu no nariz. Não, mon ami. Não pense em martelos e formões. Pense em chaves, em oportunidades, nas pequenas chances que escapam às regras. A família o viu 2 vezes. Em cada uma delas, o caixão foi aberto. Em cada uma delas, houve um momento em que alguém que desejasse poderia tocar a mão. Pense bem, quem tinha a razão mais forte? Lancei minha mente sobre o grupo. Ormond com seu ar inquieto. Lionel com sua impaciência. Lady Martindale com sua compostura gélida. Senhorita Lane eficiente e silenciosa. Todos tiveram oportunidade. Quanto ao motivo, bem, isso não estava tão claro. Como se lesse meus pensamentos, Poirot deu um leve sorriso. O motivo, Hastings, é sempre a parte mais interessante. Para roubar um anel é preciso desejar dinheiro, ou segredo. Qual dessas opções você acha que mais aflige a família Martindale? Naquela noite, enquanto nos reuníamos nos aposentos de Poirot, bateram à porta. A senhorita Lane estava ali, pálida, mas serena, pedindo uma palavra em particular. Poirot a recebeu gravemente, conduzindo-a para o aconchego. Vim, Monsieur Poirot, disse ela em voz baixa, porque acredito que Sir Alistair não morreu como nos disseram. Acho que ele foi envenenado. As palavras caíram no silêncio como pedras em água parada. Comecei a protestar, mas Poirot apenas inclinou a cabeça, com os olhos brilhando. Por que você acredita nisso, mademoiselle? Por quê? Disse ela, e pela primeira vez sua compostura se rompeu. Porque na noite anterior à sua morte, Sir Alistair me disse que temia alguém nesta casa. Ele disse que o anel não deveria ser perdido, que ele continha provas. Suas mãos tremiam enquanto falava, e Poirot, observando com a intensidade de um falcão, sussurrou suavemente. Prova, mademoiselle. Prova de quê? Mas ela apenas balançou a cabeça, como se as palavras fossem perigosas demais para serem proferidas. Por um instante, ouviu-se apenas o tic-tac do relógio da lareira, constante e inexorável, como se fosse a contagem regressiva para alguma revelação que nenhum de nós estava preparado para encarar. Poirot olhou para a senhorita Lane com a maior calma. Mas eu, por minha vez, não consegui conter uma exclamação. Envenenada! Minha cara jovem, a senhora não pode estar falando sério. O próprio médico declarou que foi insuficiência cardíaca. Seu rosto pálido se virou para mim, os olhos brilhando de urgência. Eu sei o que foi dito, Capitão Hastings, mas também sei o que ouvi. Sir Alistair me disse que havia tomado precauções. Medicamentos, disse ele, que não deveriam ser tocados. Ele me fez prometer que ninguém mais os tocaria. Que, no entanto, quando fui verificar seu armário após sua morte, os frascos haviam sido reorganizados. Um deles estava completamente desaparecido. Ele temia por sua vida, Monsieur Poirot. Disse que alguém próximo a ele tinha motivos para desejar que ele fosse embora. Poirot inclinou-se para a frente, as pontas dos dedos se tocando, o olhar penetrante. E, no entanto, a senhora não contou isso a ninguém, mademoiselle, até agora. Por quê? Ela hesitou, apertando as mãos. Porque não tenho provas. Apenas as palavras dele.
E se eu falasse, seria acusada de espalhar calúnias contra a família a qual servi fielmente por anos. Mas quando o anel desapareceu, e quando aquele estranho apareceu no funeral, eu sabia que não podia ser coincidência. Há algo terrível acontecendo aqui, e pensei que só você poderia trazer isso à tona. Poirot inclinou a cabeça gravemente. A senhora fez bem em vir, mademoiselle. O anel, a garrafa desaparecida, os avisos de Sir Alistair, não são fios separados, mas parte do mesmo tecido. E a senhora me deu, creio eu, a chave que a abrirá. Não consegui entender como, mas a confiança de Poirot, como sempre, pesava. Ele pediu à senhorita Lane que descrevesse em detalhes a disposição dos medicamentos. Ela o fez com notável clareza, anotando quais eram tônicos cardíacos, quais para dormir, quais simples restauradores. Poirot a fez repetir a ordem 2 vezes, anotando-a em seu caderninho organizado. Quando ela finalmente se levantou para ir embora, ele a acompanhou até a porta com gentileza cortês. Fique à vontade, mademoiselle. A verdade já começa a tomar forma. Mas mais uma coisa. Esse estranho no funeral com seu cravo. A senhora o reconheceu? Ela balançou a cabeça rapidamente. Não, mas ele parecia me conhecer. Seus olhos, quando me entregou o envelope, demonstravam reconhecimento. Isso me assustou. Bom, a voz de Poirot era baixa e pensativa. Então é extremamente necessário que o encontremos. Pois, se ele não é o assassino, então conhece o segredo do assassino. Quando ela se foi, virei-me para Poirot com a mente empolvorosa. Então você acredita nela? Que Sir Alistair foi envenenado? Poirot ergueu a mão em gentil correção. Acredito que ela acredita, só isso. Mas a crença, Hastings, muitas vezes pode ocultar a verdade, assim como revelá-la. Não devemos nos precipitar. Devemos examinar. Sempre o método, se a ordem, o equilíbrio. Ele bateu na testa. As pequenas células cinzentas, elas devem trabalhar sem paixão. Mesmo assim, ele não perdeu tempo. Naquela mesma tarde, retornamos a Belgrávia, onde Poirot pediu para ver o armário de remédios de Sir Alistair. Lady Martindale concedeu permissão, embora sua expressão revelasse irritação com a intrusão constante. No camarim do falecido Sir Alistair, Poirot debruçou-se sobre as fileiras organizadas de frascos, com o olhar aguçado como o de um joalheiro. Tocou cada um delicadamente, observando a poeira, a posição, o ângulo dos rótulos, o ângulo dos rótulos. Por fim, ele apontou para um espaço no fundo da prateleira. Ali, Hastings, viu? Uma garrafa ficava aqui. A poeira ainda não se formou. Algo pequeno, quadrado, removido recentemente. Talvez às pressas. Eu vi agora. O contorno tênue onde o vidro havia pressionado a madeira. Poirot assentiu, satisfeito. Então a senhorita Lane estava certa. Havia uma garrafa faltando. E quem, eu me pergunto, sabia o propósito exato de cada uma? Lady Martindale, que nos seguia, falou friamente. Isso é loucura. A morte do meu marido foi natural. Sugerir o contrário é indecente. Poirot curvou-se. Madame, não faço acusações. Apenas observo. Mas diga-me, quem, além da senhorita Lane, tinha livre acesso a este gabinete? Ela hesitou, mas depois respondeu com relutância. Todos nós fizemos isso. Alistair não fazia segredo sobre seus remédios. Ele frequentemente pedia para Ormond ou para mim buscá-los. E seu cunhado, Monsieur Lionel? Seus lábios se apertaram. Sim, às vezes. Mas por que você sugeriria... Poirot ergueu a mão gentilmente. Não sugiro nada, madame. Eu coleciono fatos. A pequena ordem do mundo, sim? E em breve ela falará. Naquela noite, depois que voltamos para casa, Poirot ficou sentado em silêncio por um longo tempo, com os olhos semicerrados e os dedos entrelaçados. Fiquei inquieto. Mas, Poirot, o que isso significa? O anel, o remédio desaparecido, o estranho com suas mensagens, como eles podem se conectar? Seus olhos se abriram brilhando. Pense, Hastings, o anel. Sempre na mão, sempre visível. Não é simplesmente uma joia, mas um símbolo. Sir Alistair disse à senhorita Lane que ele continha uma prova. Prova de quê? Talvez de algum segredo que ele desejasse ocultar ou revelar. E agora se foi. Ao mesmo tempo, o remédio adulterado, sua morte talvez não natural. Alguém temeu o que o anel representava e o atacou antes que seu segredo pudesse vir à tona. Então, o motivo começa a se mostrar. Estremeci, embora o fogo queimasse intensamente. Então o assassino deve ser alguém da família, ou a própria senhorita Lane.
Poirot deu um pequeno sorriso. Ou alguém ainda não visto, Hastings. Não se esqueça do nosso estranho. Ele pode ser um aliado ou um inimigo. Até que o encontremos, o quadro estará incompleto. O dia seguinte trouxe uma nova complicação. Uma carta chegou por correio especial, endereçada a Poirot, com uma caligrafia que ambos reconhecemos imediatamente. A mesma letra elegante e cuidadosa do cartão de funeral e do envelope entregue à senhorita Lane. Poirot abriu-a com extremo cuidado. Dentro havia uma única folha, na qual estavam escritas apenas 4 palavras. Olhe para o filho. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Poirot segurou o papel como se fosse uma carta de baralho em algum intrincado jogo de paciência. Então, muito suavemente disse: Finalmente, Hastings, o duelo psicológico começa. Poirot dobrou o bilhete com extremo cuidado e colocou-o sobre a mesa como se fosse um pedaço de porcelana. Seus olhos penetrantes como esmeraldas sob as pálpebras semicerradas me observavam em vez do papel. Veja bem, Hastings. Nosso correspondente desconhecido continua seu joguinho. Primeiro o caixão, depois o cravo, depois a mensagem enigmática. Agora, uma acusação. Ele sempre revela, mas nunca demais. É como um jogo de xadrez, em que um oponente move as peças para o lugar antes de declarar sua verdadeira intenção. Não consegui esconder a indignação na voz. Mas isso é intolerável. Insinuar-se assim sobre Ormond, o próprio filho de Sir Alistair, sem a mínima prova. Qualquer um poderia ter escrito um bilhete desses, só para desviar suspeitas. Exatamente, respondeu Poirot com uma calma enlouquecedora. E é exatamente por isso, mon ami, que me interessa. Acusar o filho. Ah, é ousado. Coloca a suspeita onde já pode haver motivo. Considere. O próprio Ormond testemunhou ter visto o anel e até mesmo tocado nele, na noite anterior ao funeral. E, no entanto, ele já havia desaparecido pela manhã. Se nosso informante for malicioso, ele escolhe seu alvo com astúcia. Se ele disser a verdade, então devemos agir com muito cuidado. Na manhã seguinte, fomos novamente chamados a Belgrávia, aparentemente a pedido de Lady Martindale. Desta vez, a atmosfera na sala de estar estava carregada, quebradiça como vidro. Ormond estava de pé junto à lareira pálido, mas desafiador. Lionel recostava-se em uma poltrona, com seu sorriso de escárnio habitual, enquanto Lady Martindale mantinha a postura de um general antes da batalha. A senhorita Lane permanecia junto à janela, silenciosa, com as mãos cruzadas. Poirot, começou Lady Martindale com a voz fria, essa bobagem precisa acabar. Cartas anônimas, rumores sussurrados. Os criados já fofocam. Se um escândalo explodir, ele nos arruinará. Poirot inclinou a cabeça. Madame, eu entendo. Mas não sou eu quem cria o escândalo. É a verdade, que se esconde e não ficará enterrada. Permita-me apenas algumas perguntas. Ele se virou para Ormond. Monsieur, na noite anterior ao funeral, o senhor disse que tocou a mão do seu pai e admirou o anel. Diga-me, o senhor o tirou mesmo que por um instante? O rosto de Ormond corou. Claro que não. Eu só o endireitei. Estava frouxo, entende? Eu nunca... Ele parou de falar, cerrando os punhos. Você não acredita nessa bobagem, acredita? Que eu roubaria o anel do meu pai. O olhar de Poirot suavizou-se, quase gentil. Ainda não acredito em nada, monsieur. Só escuto. Mas se o anel estivesse frouxo, teria sido fácil para qualquer um com oportunidade, soltá-lo. Lionel deu uma risada seca. Talvez tenha escorregado por conta própria. Uma funerária dificilmente é o lugar mais seguro para objetos de valor. Poirot o ignorou. Em vez disso, curvou-se sobre a mesa, tirando 3 objetos do bolso. O pedaço de carta queimada, o envelope do estranho e o bilhete anônimo. Observem, meus amigos, cada pista não vem do que está presente, mas do que está ausente. O anel desaparecido, o dedo sem marca, a garrafa ausente. E agora, nosso estranho que aparece apenas para desaparecer novamente. Ele nos obriga a sempre olhar para as sombras. A senhorita Lane falou finalmente com a voz baixa, mas clara. Então talvez seja nas sombras que reside a verdade. Sir Alistair disse que o anel continha uma prova. Talvez não uma prova em si, mas de algo mais. Algo oculto. Poirot inclinou a cabeça bruscamente. Très bien, mademoiselle. É exatamente isso. Um anel não é apenas um ornamento. É um símbolo e às vezes um recipiente. Alguns anéis se abrem, não é mesmo?
Um compartimento secreto, minúsculo, mas suficiente para um pedaço de papel, um número, uma palavra. O efeito dessa sugestão foi imediato. A mão de Lady Martindale apertou o braço da cadeira. Os olhos de Ormond se arregalaram assustados. Lionel se mexeu inquieto, embora disfarçasse com outro sorriso de escárnio. Poirot continuou com um tom enganosamente suave. Então, se tal anel contivesse evidências, algo perigoso para um de vocês. Então esse alguém teria motivos para removê-lo antes do enterro, e se o estranho souber disso, ele fará o seu jogo para forçar a verdade a vir à tona. Houve um silêncio tenso. Por fim, Ormond explodiu. Isso é loucura! Você está insinuando que um de nós o assassinou por um anel? A morte do meu pai foi natural. Poirot o encarou com seriedade. Foi mesmo? O médico viu um coração falhando, sim. Mas corações falham por motivos, monsieur. Às vezes eles são ajudados. Os remédios faltando, os frascos alterados. Tudo isso me incomoda muito. Foi então que Lionel se levantou de um salto, com a voz áspera. Chega! Vamos ficar aqui sendo insultados em nossa própria casa? Se o coração de Alistair cedeu, a culpa foi dele. Ele se esforçou demais. Misturou seus negócios e sua filantropia até que ambos estivessem envenenados. Não permitirei que sua memória seja arrastada pela lama por um estrangeiro com gosto por enigmas. Poirot apenas ergueu uma sobrancelha. E, no entanto, monsieur, o senhor tem muito medo da lama, eu acho. Pois ela se agarra onde é mais merecida. O rosto de Lionel ficou vermelho, mas Lady Martindale interveio rapidamente. Basta. Agradecemos suas atenções, monsieur Poirot. Mas insisto em discrição. O senhor continuará suas investigações, mas em silêncio. Poirot fez uma reverência, sereno como sempre. Mas ao partirmos, inclinou-se para perto de mim e murmurou. Viu, Hastings? Quanto mais a verdade se aproxima, mais agitados eles ficam. É o instinto dos culpados. Protestar demais. Mal havíamos chegado à rua quando um rapaz se apressou com um telegrama. Poirot o desdobrou, o bigode se contraindo. A mensagem era breve, sem assinatura, mas escrita com a mesma caligrafia inconfundível. Encontre-me hoje à noite, no St. James's Park, perto da ponte, meia-noite. A verdade sobre o anel. Poirot deu um leve sorriso. Finalmente, Hastings, nosso fantasma vem à luz. Mas se ele vem como amigo ou inimigo, isso descobriremos sob as estrelas. As horas que se seguiram arrastaram-se com uma opressão peculiar, como se o próprio tempo relutasse em nos levar ao encontro marcado. Poirot, no entanto, estava serenamente à vontade. Passou a noite polindo seus pincéis de prata, alinhando os alfinetes de gravata e ajustando os vincos das calças com tamanha atenção que quase suspeitei que estivesse tentando me embalar até a frustração. Por fim, quando o relógio bateu 11h30, declarou-se satisfeito, limpou um fiapo da manga e anunciou. Venha, Hastings, o ar da noite aguarda. É preciso ser preciso. Quando alguém é convidado para um encontro à meia-noite, chegar 5 minutos mais cedo ou mais tarde é arriscar-se a ser descortês. O Parque St. James jazia silencioso sob uma névoa fina, os postes de luz aureolados em círculos pálidos e os caminhos de cascalho rangendo sob nossos passos. A ponte se estendia sobre a água, sua balaustrada brilhando com o orvalho, e além os contornos escuros das árvores formavam uma procissão sombria. Era um cenário calculado para inquietar, e confesso que meus nervos estavam à flor da pele. Poirot, em contraste, caminhava como se estivesse em um passeio, sua bengala batendo levemente, sua pequena figura perfeitamente ereta. Chegamos ao centro da ponte e paramos. Água abaixo refletia um luar crescente e o brilho tênue das lâmpadas. Tudo estava parado. Os minutos passavam, o ar frio o suficiente para morder os dedos, e comecei a pensar que a mensagem não passara de uma brincadeira cruel. Então, das sombras na extremidade oposta, uma figura emergiu. Ele usava o mesmo sobretudo cinza que eu vira no funeral, a aba do chapéu baixa e as mãos enluvadas ao lado do corpo. Movia-se com cautela, sem pressa nem hesitação, e, ao nos alcançar, inclinou a cabeça levemente. Poirot retribuiu o gesto gravemente educado. Você veio, disse Poirot suavemente, e trouxe, espero, mais do que enigmas. A voz do homem, quando falou, era baixa e cuidadosa, com um leve sotaque que não consegui identificar.
Não posso falar livremente. Ainda não. Mas vou lhe dizer uma coisa. O anel de Sir Alistair não simplesmente desapareceu. Foi levado. E por aquele que temia o que ele escondia. Os bigodes de Poirot se contraíram. Você sabe disso? Ou acredita? Eu sei, disse o homem. Olhou rapidamente por cima do ombro, como se as sombras pudessem esconder os ouvintes. O anel continha um compartimento secreto. Dentro dele havia um papel dobrado, números, nomes, transações. Provas de negócios que certos homens matariam para manter ocultos. Sir Alistair pretendia revelá-los. Ele hesitou demais. Quando a morte chegou, o anel foi a primeira coisa procurada. Fiquei sem fôlego. Então você sabe quem o matou? Os olhos do estranho se voltaram para mim. Depois voltaram para Poirot. Eu sei quem se beneficiou. Mas a prova não é tão simples. Olhe para o filho, sim. Mas não só para o filho, há outros. O tio, a dama, até a secretária. Cada um tinha motivos para temer o que o anel pudesse revelar. Poirot levantou a mão, silenciando-me antes que eu pudesse protestar. E o senhor, monsieur? Qual é o seu papel neste drama? O homem apertou o maxilar. Eu já fui funcionário de Sir Alistair. Eu sabia do segredo do anel. Ele confiava mais em mim do que na família, talvez. Eu o avisei que o perigo estava próximo, mas ele riu. Disse que seu coração falharia antes que qualquer mão o tocasse. Talvez tenha falhado. Ou talvez... Sua voz sumiu na névoa. Poirot o observou atentamente. Por que veio até mim, então? Por que não a polícia? O estranho balançou a cabeça. A polícia não verá além da superfície. Você verá. A família já suspeita de mim, embora não saiba quem eu sou. Se eu me apresentar, serei silenciado. Mas você... Sua reputação é uma armadura. Encontre o anel, Monsieur Poirot. Encontre o papel dentro. Então o assassino se revelará. Ele começou a se virar. A voz de Poirot, ríspida, porém cortês, o interrompeu. Mais uma pergunta, Monsieur. Por que o cravo? Porque as mensagens? Pela primeira vez, um leve sorriso surgiu nos lábios do homem. Um sinal. Para a senhorita Lane, só ela entenderia. Mas ela está sendo vigiada agora. Diga a ela apenas uma coisa. A prova está mais perto do que ela teme. E com isso ele desapareceu na névoa, seus passos absorvidos pela noite. Corremos para o fim da ponte. Mas quando chegamos às árvores, ele havia desaparecido completamente, deixando apenas o eco fraco de suas palavras. Poirot permaneceu imóvel, com as mãos cruzadas sobre a bengala, a cabeça inclinada, como se ouvisse alguma harmonia interna. Por fim disse, então o quadro se esclarece. O anel é a chave, sempre o anel. Uma lista de nomes, de números. O que me diz, Hastings? Corrupção, fraude, traição é o mais antigo dos motivos, e no entanto aqui, ele usa a máscara de briga e sofrimento familiar. Sutil, não é? Mal consegui conter minha agitação. Mas quem, Poirot? Foi Ormond, Lionel? Até mesmo Lady Martindale? Ou a própria senhorita Lane? Ele me lançou um olhar de reprovação. Paciência, mon ami. A verdade é que ela precisa ser cortejada, não capturada. O estranho confirmou o que eu suspeitava, que o anel escondia algo mortal. E nos deu outra pista. O cravo, o sinal para a senhorita Lane. Isso me diz que ela não é a culpada. Não, ela é a confidente. O que nos resta? Ele deixou as palavras se perderem delicadamente. Voltamos para casa enquanto a primeira luz pálida do amanhecer se esgueirava sobre os telhados. Poirot sentou-se à escrivaninha, organizando as pistas à sua frente. As anotações, o fragmento queimado, o contorno da garrafa desaparecida. Ele as tocou delicadamente com o indicador. Hastings, disse ele, estamos agora na soleira da porta. O assassino está no círculo familiar, tenho certeza. O anel não foi levado por acaso, mas de propósito. E em breve, muito em breve, reuniremos todos eles. Quando estiverem sentados diante de mim, quando seus nervos estiverem à flor da pele pelo silêncio e pela suspeita, então, a verdade surgirá. Eu podia ver em seus olhos aquele fogo curioso que sempre ardia antes de suas maiores revelações. O jogo, percebi com um arrepio, caminhava rapidamente para o seu clímax, e em algum lugar dentro da casa dos Martindale, um assassino aguardava o ataque de Poirot. O dia seguinte amanheceu com um sol pálido e relutante, e acordei encontrando Poirot já imaculado, parado diante da janela, como se as próprias ruas de Londres
fossem um tabuleiro de xadrez a seus pés. Sobre a mesa estava sua pequena coleção de pistas, dispostas com precisão geométrica, e ao lado delas uma folha de papel em branco, na qual ele estivera desenhando círculos e setas. Seus olhos brilharam quando ele se virou para mim. Hoje, Hastings, vamos pressionar. Quando a panela ferve, a espuma sobe à superfície. Convidaremos nossa família Martindale para uma pequena reunião. Ainda não o grande desfecho, não, mas um teste. Uma sondagem, como o médico faz antes de uma cirurgia. Cada um falará, e eu observarei. Sempre, Hastings, eu observo. À tarde, estávamos novamente em Belgrávia, sentados naquela sala de estar sombria, onde a tristeza e o ressentimento pareciam pairar como pesadas cortinas. Lady Martindale presidia com inabalável dignidade. Ormond, andando inquieto de um lado para o outro perto da janela. Lionel reclinando-se com fingida indiferença e a senhorita Lane silenciosa em seu canto de costume. Poirot entrou com sua pequena reverência e se acomodou com delicada cerimônia. Meus amigos, começou ele suavemente, talvez vocês se perguntem por que os incomodo novamente, mas a verdade é que ela precisa ser cortejada com delicadeza. Tenho aqui, ele bateu no bolso do paletó, uma carta enviada anonimamente que acusa um de vocês. Meu Deus, não se assuste! Tais acusações podem ser falsas, mas têm um propósito. Elas agitam as águas. Imediatamente Ormond se virou com o rosto pálido. Uma carta? Sobre mim? Poirot inclinou a cabeça. Exatamente, monsieur. Mas pense bem. Por que o senhor que é jovem, que herda a fortuna do seu pai, que certamente ganharia mais com a vida do que com a morte, a menos que houvesse um perigo no que ele sabia. Os olhos de Ormond brilharam. Eu te digo, eu não tive nada a ver com isso. Sim, eu toquei no anel, mas nunca o tirei. Todo esse caso é monstruoso. A voz de Lady Martindale interrompeu a dele. Não se preocupe mais, Ormond. Monsieur Poirot, essas insinuações são intoleráveis. Os bigodes de Poirot se contraíram. Madame, não insinuo nada. Observo, seu marido temia algo. Algo contido no anel. Esse anel já se foi. Quem entre vocês teve a oportunidade de pegá-lo? Houve silêncio. Lionel pigarreou com uma facilidade exagerada. Poderia ter sido qualquer um de nós, ou nenhum. Talvez esse sujeito misterioso com o cravo seja o seu culpado. Por que perseguir fantasmas entre familiares? Poirot voltou o olhar para ele, gentil, mas implacável. Porque, monsieur, é dentro da família que a verdade se esconde. Sempre nesses casos o círculo se fecha. Os de fora podem trazer a faísca, mas são os de dentro que detêm o combustível. O senhor mesmo viu seu irmão naquela noite, não viu? O sorriso irônico de Lionel vacilou por um instante. Sim, ele divagou. Ele estava doente. Mas se você acha que eu tirei um anel do dedo dele enquanto ele falava bobagens, você está louco. Poirot inclinou a cabeça. Talvez, ou talvez não, veremos. Durante todo o tempo a senhorita Lane permaneceu imóvel, com os olhos baixos, mas imaginei que suas mãos tremiam levemente no colo. Poirot virou-se para ela por último. Mademoiselle, a senhora sozinha manipulou os remédios. A senhora sozinha preparou os pertences dele. A senhora nos disse que o anel estava presente. No entanto, o estranho no funeral a escolheu como portadora da mensagem dele. Por quê? Dele. Por quê? Dele. Ela finalmente ergueu os olhos, o rosto pálido e resoluto. Porque ele sabia que eu não trairia Sir Alistair. Ele sabia que eu queria a verdade, custasse o que custasse. Se você acredita que eu tive alguma participação nisso, está enganado. O olhar de Poirot se suavizou. Não, mademoiselle. Não a considero culpada, mas acredito que saiba mais do que já disse. Quando chegar a hora, você falará. O silêncio que se seguiu foi denso como fumaça. Finalmente, Lady Martindale se levantou, sinalizando o fim da audiência. Poirot fez uma reverência, murmurou seus agradecimentos e nos retiramos. Enquanto nos afastávamos, explodi. Mas, Poirot, qual foi o propósito daquela encenação? Você acusou todos eles, mas não provou nada. Quer apenas deixá-los desconfortáveis? Ele riu baixinho. Mais oui, Hastings. Deixá-los desconfortáveis é fazê-los se revelar. Você não viu? A mãe silenciou o filho com uma rapidez que traía medo. O tio zombou demais, sempre o culpado, ele zomba mais. E a secretária, ela tremeu, mas de indignação, não de culpa. O padrão já está emergindo.
E quanto ao aviso do estranho, de que a prova está mais perto do que a senhorita Lane teme? Os olhos de Poirot brilharam. Ah, esse é o ponto mais delicado. A prova, Hastings, pode ainda estar nesta casa. Talvez até debaixo do nariz deles. Mas para encontrá-la, precisamos procurar não com os olhos, mas com a mente. O anel se foi, sim, mas a verdade que ele carregava deixa rastros. E esses rastros eu os descobrirei. Naquela noite, Poirot se ocupou com suas anotações até que, de repente, exclamou: Mas é claro, o frasco desaparecido é o mesmo que o anel desaparecido. Ambos têm a intenção de enganar. Se a morte de Sir Alistair foi por veneno, o medicamento alterado sugeriria uma droga comum, um acidente. Mas e se, Hastings, o verdadeiro veneno fosse de outro tipo, financeiro, moral, reputacional? O papel no anel provaria isso. O assassino não matou apenas para acabar com uma vida, mas para impedir uma revelação. Olhei para ele perplexa. Quer dizer que o motivo não foi herança, mas chantagem? Poirot abriu as mãos. Exatamente. Chantagem, ou pior, exposição. Pense, Hastings, uma lista de nomes, de transações. Quem teme mais a exposição? O jovem herdeiro, imprudente e endividado? O irmão envolvido em negócios duvidosos? A viúva desesperada para preservar o nome da família? Cada um tem razão. E em breve descobriremos qual razão foi forte o suficiente para assassinar. Era quase meia-noite quando o telefone tocou, agudo e insistente. Poirot atendeu, escutou e proferiu apenas um único sim. Quando ele desligou, sua expressão era grave. Era a senhorita Lane. Ela está assustada. Ela nos pediu para irmos imediatamente à casa dos Martindale. Houve, como se diz, um incidente. Em poucos minutos estávamos num táxi, correndo pelas ruas iluminadas. Meu coração batia forte de medo. Na residência Martindale, o mordomo nos recebeu com as mãos trêmulas. E na biblioteca encontramos a senhorita Lane, pálida como giz, agarrada à beira de uma mesa. Havia alguém na casa. Ela sussurrou. Ouvi passos do lado de fora do meu quarto, a maçaneta tentou. E quando desci para o escritório agora mesmo, isto estava em cima da escrivaninha. Ela estendeu uma caixinha de veludo do tipo usado para joias. Dentro, sobre o forro escuro, brilhava um anel, de ouro pesado com o brasão de Martindale no mostrador. Por um momento, fiquei sem palavras. Poirot, porém, apenas se inclinou, semicerrando os olhos e murmurou. Finalmente, o anel retorna. Mas por que agora, Hastings? Por que agora? A resposta, eu sabia, não seria simples, e a noite não prometia paz. Os dedos da senhorita Lane tremeram quando Poirot levantou a caixa de veludo de suas mãos. Ele o fez com tanto cuidado que ela poderia conter algo vivo e delicado. O anel jazia sólido e complacente sobre sua pequena almofada. Dourado, pesado, com o brasão de Martindale profundamente gravado em um rosto oval. Tinha a aparência de algo permanente, como se pertencesse àquela casa há mais tempo do que a qualquer um de seus moradores. Poirot não o tocou imediatamente. Inclinou-se para perto, inspecionando o friso dos ombros, os leves arranhões na faixa, a nitidez do entalhe. Então, com um murmúrio permitir, tirou do bolso um lenço dobrado e, através do linho, ergueu o anel em direção à luz. Inclinou-o, girou-o, pesou-o na palma da mão, como um chefe testa um ovo. Onde exatamente isso foi encontrado, mademoiselle? Na escrivaninha do escritório de Sir Alistair, respondeu a senhorita Lane, controlando a voz. No centro do mata-borrão, como se alguém o tivesse colocado ali com cuidado e rapidez. E você ouviu passos na sua porta antes de descobrir? Sim. A maçaneta girou 2 vezes. Quando a abri, o corredor estava vazio. Poirot emitiu um pequeno som de compreensão. Ah, um pequeno teatro. Para assustá-la, para garantir que você não dormiria, para garantir que o anel seria descoberto imediatamente. Muito bonito. Lady Martindale entrou então, composta mas pálida, com Ormond atrás dela, parecendo abatido e furioso, e Lionel meio passo mais atrás, sarcástico como sempre. O mordomo pairava como um sinal de pontuação escuro. O olhar de Lady Martindale se fixou na caixa aberta. Então, ela retorna. Sim, senhora, ele retorna. Poirot inclinou a cabeça. Quando algo retorna, devemos perguntar. É contrição ou estratégia? Lionel deu uma risada curta. Estratégia? É um anel, não um batalhão. Poirot sorriu sem entusiasmo. Em certas campanhas, monsieur,
Um anel derrotou mais exércitos do que pólvora. Ele se virou para o mordomo. Você tem lacre e um pedaço de papel daqueles usados para cartas? E uma folha de papel grosso. O homem pareceu assustado, mas se retirou, retornando em um momento com uma pequena bandeja onde estavam um pedaço de cera vermelha escura, uma vela e um quadrado de papel grosso. Obrigado agora. Fazemos o pequeno experimento. Ele pousou o anel, acendeu a vela e deixou uma quantidade medida de cera pingar sobre o papel. Então, com o lenço ainda sobreposto, pressionou a face do anel contra o círculo macio, segurou-o firmemente e o retirou. Nós nos inclinamos. A impressão era clara e nítida. Capacete, escudo, o lema de Martindale em sua fita, exceto que algo incomodava os olhos, embora não fosse possível à primeira vista dizer o quê. O dedo de Poirot traçou o lema. Viu, Hastings? Leia estas palavras. Fiel em tempos difíceis, li. Fiel nas dificuldades. Exatamente. E como você os lê no próprio sinete? Olhei para o anel. Ora, parece que está escrito na cera. E aí, disse Poirot gentilmente, está o pequeno absurdo. Num sinete verdadeiro, o lema é cortado ao contrário. A cera carrega as palavras na ordem correta. No entanto, aqui, ele bateu levemente no papel. Nossa cera mostra letras invertidas. Este anel traz o lema ao contrário. Quem cortou este anel pretendia um ornamento, não uma função. Ele estampará o espelho da verdade, não a verdade em si. Ormond piscou. Quer dizer que esse não é o anel do meu pai? Isso é um anel, Monsieur Ormond. Bonito preciso à vista, mas feito para ser visto, não para ser selado. Seu pai, ele alguma vez que você se lembre, pressionou seu sinete em cera. Ormond lançou um olhar incerto para a mãe. A voz de Lady Martindale soou fria como uma lâmina. Anos atrás, sim. Há cartas mais antigas, seladas com o brasão. Mas nos últimos anos, não. Poirot ergueu o anel novamente, girando-o. Observe também as bordas, Hastings. Mais nítidas do que se esperaria de uma peça usada diariamente por décadas. No entanto, a aliança apresenta o pequeno desgaste que se associa a um bolso, não a um dedo. Vê dentro do aro as leves rebarbas. Ele ergueu os olhos, brilhando. Este anel provavelmente viajou mais em seda do que em pele. Lionel se mexeu. Então é falso. Uma duplicata, corrigiu Poirot suavemente. Uma cópia feita para exibição, ou para enganar, e foi colocada esta noite onde pudesse ser encontrada, pela senhorita Lane, para que a família respirasse aliviada. Voilá o anel, ele está de volta. Não há nada a procurar. Mas observem, meus amigos, nossa nota anterior nos ordenava. Perguntem por que a mão esquerda não tem marca. Um homem que usa um anel há anos carrega seu tênue círculo na carne. Seu sacristão ele notou a ausência. Portanto, eu digo, o anel visto em Sir Alistair na funerária não era seu hábito, mas uma fantasia. Coloque-o depois à morte para dizer, veja, tudo está em ordem, mas não tudo está em desordem há algum tempo. As palavras caíram como pedras em um lago. Ormond corou. Quem faria uma coisa dessas? O olhar de Poirot deslizou. Não acusador, mas inexorável. Do filho para o tio e para a viúva, e pousou finalmente no ar vazio entre eles. Alguém que precisava da aparência de normalidade. Alguém que sabia que, se o anel desaparecido fosse notado, perguntas surgiriam. Alguém que, tendo tirado do anel verdadeiro o que ele escondia, substituiu um irmão no palco e pensou que o público não notaria. A senhorita Lane falou baixinho. Então o anel verdadeiro, aquele com o compartimento, ainda está desaparecido. Com certeza, disse Poirot, e esvaziado. Isto, ele revirou a cópia dentro do lenço. Não tem dobradiça, não tem costura. É honesto em sua desonestidade. A compostura de Lady Martindale vacilou por um triz. Não aguento mais isso, disse ela em voz baixa. Meu marido mal está no túmulo e estamos aqui discutindo adereços. O tom de Poirot suavizou-se. Perdoe-me, madame. É odioso, mas necessário. Não transgredirei mais do que o dever me obriga. Ele fez uma pausa. Há uma coisinha que preciso rever. A fotografia que seu marido pediu na noite de sua morte, aquela que estava em sua mesa. A senhora disse que a foi buscar. Seus olhos se aguçaram, cautelosos. Sim, está no escritório. Está no escritório. Fomos juntos.
A sala tinha o ar de um palco depois da peça. Cadeiras ligeiramente tortas, um programa solto no chão. Só que ali o programa era uma vida. Poirot foi direto para a fotografia em moldura de prata de Lady Martindale e Sir Alistair, mais jovem. A casa de campo atrás deles tão arrumada quanto um bolo. Ele o levantou, virou-o e examinou o verso. Sua unha traçou o forro de papel pardo que fechava a parte de trás. Hastings, murmurou, lembra-se das cinzas que tirei da lareira? O canto de uma carta, escrita estrangeira. Nosso Sir Alistair, ele queimou algo às pressas. Talvez tenha escondido algo com a mesma pressa. Este verso, vê as bordas? Elas foram levantadas e prensadas novamente, recentemente. Há um leve brilho de pasta fresca. Ormond saltou para a frente. Você está insinuando que minha mãe... Poirot silenciou-o com um dedo. Não estou insinuando nada. Eu observar, senhora, com sua permissão. Lady Martindale hesitou. Depois assentiu levemente. Com um canivete, Poirot levantou uma ponta do papel pardo lentamente, como um cirurgião revelando tecido. Embaixo estava a tábua de papelão e, sob ela, um pedaço de tapete. Ele soltou um prego e a moldura se abriu com um suspiro suave. Por um instante havia apenas vidro e papel. Então o indicador de Poirot parou na borda inferior, onde o tapete estava dobrado. Ele deslizou a ponta da faca pela junção e retirou. Nada mais do que uma tira fina de algo dobrado com a finura de uma pena. Ele a ergueu com uma pinça e vimos que era uma fita de papel dobrada e redobrada sobre si mesma, não mais larga do que meu dedo mínimo. Nela, tênues, havia caracteres escritos com uma caligrafia pequena e precisa. Números, iniciais, datas. Lady Martindale emitiu um som que poderia ter sido uma respiração ou um protesto. Lionel deu um passo involuntário. A mão de Ormond estendeu-se e caiu para trás, incapaz de reivindicar o que sua coragem não queria. Poirot, sem triunfo, sem comentários, colocou a tira dobrada em um pequeno envelope e o selou com cera. Ele não usou o anel. Isto, disse ele, é o que o assassino procurava. Os olhos da senhorita Lane se encheram de lágrimas. Então Sir Alistair não me confiou o esconderijo, afinal. Perdão, disse Poirot gentilmente. A senhora era a mensageira dele, não o cofre. Ele pediu a fotografia. Queria que a considerasse sentimental, mas esperava perigo. Escondeu-se rapidamente. Escondeu-se onde o amor não seria suspeito de utilidade. Olhou para Lady Martindale. Perdoe-me, madame. Ela ficou imóvel, como se tivesse se transformado em mármore. Você me condena? Não condeno ninguém, disse Poirot, e a autoridade serena em sua voz nos fez respirar novamente. Digo apenas o que sei. Sir Alistair morreu. Um anel com um segredo desapareceu. Uma duplicata feita em um cadáver. Agora encontro uma lista escondida em uma moldura, colocada lá na mesma noite em que ele temeu por sua vida. Ele tocou o envelope lacrado. Esta lista, se contiver o que eu penso, nomes, somas, contas, então explicará tudo. A voz seca de Lionel retornou, mas agora com um tom áspero. O senhor já fez seu truque de mágica, monsieur. E agora? Vai abrir o envelope e apontar o dedo para um de nós? Poirot balançou a cabeça. Não antes de ter certeza. Para abrir isto sozinho é me tornar juiz e júri. Não sou inglês, mas respeito a justiça inglesa. Ele se virou para a senhorita Lane. A senhora telefonará para Sir Derek Lathbury, na Scotland Yard. Ele é discreto e inteligente. Ele estará aqui amanhã às 11. Lady Martindale enrijeceu-se. Você prometeu discrição, e eu o mantenho, madame. Não haverá escândalo, a menos que o escândalo seja a sombra da verdade e não possa ser evitado. Mas a senhora é forte. Você suportará melhor uma fina lâmina de escândalo do que a podridão espessa da mentira. Enquanto ele falava, ouviu-se um leve tilintar nas janelas francesas. Nos viramos. Uma pedrinha jazia no carpete, e além do vidro, o jardim escuro se aproximava. Poirot atravessou a porta com cuidado, e sem abrir a porta, fechou a cortina completamente e trancou o trinco. Quando retornou, seu sorriso era frio e frio. Nosso visitante do cravo, disse ele suavemente, ou alguém que queira que pensemos assim. Coragem, Hastings. Estamos sendo observados. A casa começou então a se agitar. Lady Martindale retirando-se com a graça gélida de uma rainha, abandonando um campo de batalha. Ormond resmungando que não dormiria.
Lionel assobiando silenciosamente, com as mãos enfiadas nos bolsos. A senhorita Lane demorando-se, como se quisesse falar e não conseguisse. A mão de Poirot, leve como um pássaro, tocou-lhe a manga. Coragem, mademoiselle. Você se saiu bem. Sinto como se os tivesse traído, ela sussurrou. Você serviu aos mortos, disse ele. São os vivos que não gostam de tal serviço. Quando finalmente entramos no táxi, com um envelope lacrado no bolso interno de Poirot, como um coração, soltei um suspiro que nem sabia que estava segurando. Poirot, então, é o fim. Amanhã a Yard alista o culpado. Ele balançou o dedo. Amanhã talvez a acusação, mas esta noite o perigo. O assassino sabe que a lista existe. Ele a caçou, pensou que ela a destruíra. Agora ele vai temer. Um animal preso rói a própria perna. Um homem preso rói os outros. Você acha que ele vai atacar novamente? Acho, disse Poirot, que ele já está atacando. Seus olhos estavam fixos na janela escura do táxi, onde as luzes de Londres deslizavam como meteoros silenciosos. Ele retribuiu o toque falso para fechar nossas mentes. Ele sacudiu a porta da senhorita Lane para testar nossos nervos. Ele joga pedrinhas nas janelas para saber onde estamos. Esses homens, Hastings, são ousados até o desespero. Depois disso, tornam-se desajeitados, ou muito perigosos. Ele recostou-se com os dedos entrelaçados. Há mais uma coisinha, mon ami, que eu não disse naquela sala. Quando examinei o anel duplicado, dentro do aro havia uma leve mancha de um composto cinza, muito fino, metálico. Polonês? Arrisquei. Abrasivo, corrigiu ele. Uma pasta de polimento como a usada por joalheiros. Fresca. Nossa cópia foi feita recentemente, ou alterada recentemente. O que nos diz o quê? Que nosso ladrão tem acesso a um banco, e a dinheiro para impor discrição. E há um em nosso círculo que recentemente financiou uma joalheria em St. James com o valor de uma dívida particular. Sir Alistair pagou. Segurar. Uma nota nas circulares do banco. Meses atrás. Você não vê? Nossos fios estão começando a dar nós. Sua voz se transformou em um murmúrio. E também? Nosso fragmento estrangeiro da lareira. Não é alemão, como pensei a princípio. É suíço. Números suíços, nomes suíços, as pequenas casas bancárias que crescem como edelweiss nas rachaduras. Nossa lista falará no dialeto deles. Então o motivo não foi herança. Não, foi a reputação. E a prisão. Ele deu um tapinha no bolso. Amanhã, Hastings, pediremos a lista para cantar. Esta noite ficaremos sentados em silêncio e ouviremos uma música diferente. Os passos na escada, o clique de uma fechadura, o sussurro de uma chave. Dormimos pouco. Ou melhor, Poirot não dormiu e, portanto, eu não consegui. Ele sentou-se em sua poltrona à penumbra com a paciência de um gato diante de uma toca de rato. O amanhecer chegou cinzento e fresco, como uma toalha estendida sobre uma testa febril. Às 9, chegou um bilhete escrito à mão endereçado a Poirot na mesma caligrafia cuidadosa que havíamos conhecido. Sem polícia. Encontre-me às 11 no conservatório. Traga a lista. Eu vou revelar o nome do assassino. Poirot leu 1, 2 vezes e deixou escapar um pequeno suspiro. Às 11 a Yard deveria vir. Às 11 somos convidados para outro lugar. Bem por fim o assassino fica desajeitado. Você quer ir? Quero dizer, disse Poirot, levantando-se, para cumprir 2 compromissos em um. Seremos pontuais, mais pontuais do que nosso amigo imagina. E desta vez, Hastings, não seremos nós que seremos vigiados. As horas da manhã pareciam se arrastar, embora Poirot, como sempre, não demonstrasse impaciência. Ele pegou seu chocolate com a mesma cerimônia, como se não houvesse nenhum assassino a ser desmascarado antes do fim do dia. Aparou o bigode com meticulosa precisão, tirou um grão de poeira da manga e poliu o pequeno envelope que continha a tira dobrada de nomes, como se já fosse uma relíquia destinada à posteridade. Que eu, enquanto isso, andava de um lado para o outro no carpete, meus nervos se contraindo a cada tic-tac do relógio. Às 10h30, partimos para Belgrávia. Poirot carregava o envelope no bolso interno, seguro como um padre carregando uma relíquia, e chegamos com a pontualidade que ele considerava uma virtude moral. O mordomo, pálido e inquieto, nos recebeu e nos conduziu em direção à estufa. O ar ali estava carregado com o aroma de orquídeas e terra úmida. As vidraças brilhavam com a condensação. Lady Martindale estava perto de um pedestal de mármore,
com o véu descartado, mas a expressão serena, embora fosse claro que ela estivera esperando. Lionel recostava-se em uma cadeira de vime, fumando com uma calma insolente, enquanto Ormond andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. A senhorita Lane também estava presente, na extremidade oposta, com o rosto pálido emoldurado pelas folhas caídas de uma palmeira. Era um quadro de inquietação, mas antes que alguém pudesse falar, Poirot levantou a mão. Meus amigos, antes que troquemos algumas palavras, permitam-me um pequeno anúncio. Esperamos outro convidado, Sir Derek Lethbury, da Scotland Yard. Ele chegará em breve. Diante disso, a compostura de Lady Martindale cedeu um pouco. Lionel jogou o cigarro em um pote de terra com uma praga feia. Ormond parou de andar de um lado para o outro, com o olhar fulminante. Apenas a senhorita Lane permaneceu imóvel, com o olhar fixo em Poirot. Você prometeu discrição, disse Lady Martindale bruscamente. Prometi justiça, respondeu Poirot, com a voz baixa, mas inflexível. E justiça exige testemunhas. Exige testemunhas. As palavras mal haviam saído de seus lábios, quando as janelas francesas atrás de nós se abriram com estrondo. Um homem entrou, chapéu abaixado, gola do casaco levantada. À primeira vista, pensei que fosse o estranho do cravo, mas quando ele ergueu o rosto, a verdade me atingiu como um golpe. Era Ormond, não o filho inquieto que acabávamos de ver, mas seu sósia, movendo-se com uma intenção desesperada. Então, numa corrida nauseante, vi a verdade. Não era Ormond, mas alguém que se vestira para imitá-lo. Lionel gritou, seu idiota! Mas a figura já avançava, com a mão estendida em direção ao bolso do peito de Poirot. Poirot não se mexeu. Naquele exato momento, a porta interna se abriu e Sir Derek Lethbury entrou, ladeado por 2 policiais à paisana. O impostor congelou, os olhos arregalados como os de um animal acuado. A voz de Poirot, calma como aço, cortou o silêncio. Então, finalmente, monsieur, a máscara foi descartada. O senhor escolheu a imagem do filho para lançar suspeitas, mas o pequeno detalhe o trai. Os sapatos, os de Ormond estão gastos. Os seus estão engraxados com precisão militar. O hábito de um soldado custa a morrer. O intruso, Lionel Martindale, revelado instantaneamente, tentou agarrar o envelope. Um policial agarrou seu braço. Houve uma breve luta. Então o falso Ormond recuou com o rosto contorcido e a farsa desfeita. Seu diabinho intrometido. Ele cuspiu em Poirot. Acha que pode me arruinar com um pedaço de papel? Poirot apenas inclinou a cabeça. Não sou eu quem o arruína, monsieur, mas suas próprias ações. O senhor temia o que seu irmão escondia. Aquela lista de nomes de transações com bancos suíços. Ele o exporia, o arruinaria completamente. Talvez o punisse. Então, o senhor providenciou os remédios dele. Acalmou o coração dele e removeu o anel que continha a prova condenatória. O senhor pensou em substituir por uma cópia, para enganar os olhos. E quando os agentes funerários a viram, não notaram nada. Mas, monsieur, a verdade sempre virá à tona. Lionel lutou contra os policiais com a voz rouca de fúria. Ele era um tolo! Teria nos arrastado para o fundo junto. Melhor um homem morto do que a família inteira desgraçada. Lady Martindale soltou um grito baixo, cobrindo o rosto com as mãos. Ormond ficou paralisado, horror estampado nele. A senhorita Lane se virou com os ombros tremendo. Poirot, impassível, continuou. E, no entanto, monsieur, o senhor não agiu sozinho, pois, embora tenha removido o anel, outra pessoa o substituiu por esta duplicata, recém-polida, recém-feita. Um joalheiro discreto foi pago. O senhor temeu ser descoberto, então planejou devolver o anel falso ao escritório, fazendo parecer que o objeto havia sido restaurado. Mas o senhor foi descuidado. O composto abrasivo grudou na aliança. O lema foi estampado ao contrário. E o senhor, que zombou mais alto, se traiu com cada palavra. Sir Derek deu um passo à frente. Você virá conosco, Martindale. Em silêncio, se tiver algum juízo. A fúria de Lionel se dissipou, deixando uma casca vazia de cansaço. Ele se afundou entre os policiais, resmungando. Ele teria arruinado tudo, tudo. Poirot ajeitou os punhos, a voz suave, mas implacável. E então escolheu o assassinato para preservar seu conforto. No entanto, o mundo não é tão organizado, monsieur. A verdade é mais forte que a mentira, sempre. Lady Martindale ergueu a cabeça.
o rosto branco como alabastro. Meu marido suspeitou. Ele me avisou, mas eu nunca pensei... Sua voz falhou. Os olhos de Poirot pela primeira vez se suavizaram. Madame, ele a amava. Foi por isso que escondeu a lista na fotografia da sua juventude. Ele confiou que você não a destruiria, mesmo sem saber. Isso é fé fiel no árduo. Está escrito no brasão. Quando Lionel foi levado, o silêncio reinou, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas na estufa. Ormond finalmente falou com a voz rouca. E agora, o que acontece conosco? Poirot o encarou com compaixão comedida. Agora, monsieur, reconstrua você. O nome do seu pai está manchado, sim, mas a verdade, uma vez revelada, pode ser suportada com dignidade. Melhor a ferida aberta do que o veneno escondido. A senhorita Lane então se adiantou, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. O senhor os salvou, monsieur Poirot. Mesmo a tal custo. Poirot balançou a cabeça. Não, mademoiselle. Eu não os salvei. Apenas restaurei a ordem. Cabe a eles decidir o que fazer com ela. Saímos da casa dos Martindale, enquanto a luz do inverno filtrava-se fracamente através do vidro, o aroma das orquídeas grudando em nós como uma lembrança. No táxi, virei-me para Poirot, sobrecarregada pelo labirinto de mentiras que havíamos atravessado. Você viu tudo desde o começo, não é? Perguntei. Ele deu um sorriso fraco, o bigode impecável como sempre. Não desde o começo, Hastings, mas pelas pequenas coisas. O anel que não morde o dedo. A cinza na lareira. As palavras sempre escritas sobre a ausência. É nos vazios, nos silêncios que a verdade sussurra. Basta ter ouvidos para ouvir. E o estranho do cravo. Quem era ele? Os olhos de Poirot ficaram pensativos. Um servo, talvez. Um confidente. Alguém que amava Sir Alistair com lealdade, se não com sangue. Ele avisou Guiot. Não ousou se revelar completamente. No entanto, ele nos deu o que precisávamos. Ele desaparecerá agora, tão silenciosamente quanto chegou. Cavalgamos em silêncio por um tempo, com a cidade passando em fluxo. Poirot finalmente deu um pequeno suspiro, como se estivesse fechando um livro-razão. Assim termina o assunto, Hastings. Mais um crime de ganância, mais uma família devorada por segredos. E, no entanto, sempre no final a justiça. Hercule Poirot a exige. Ele ajustou as luvas, lançando um último olhar para as ruas de Belgravia que desapareciam na névoa. Venha, mon ami. É hora do café da manhã. A ordem, afinal, começa com o estômago. E com isso, ele se acalmou sereno mais uma vez. Como se assassinato e traição fossem apenas mais um quebra-cabeça resolvido, deixando apenas o pequeno conforto da simetria em seu rastro. O julgamento de Lionel Martindale, quando chegou, foi conduzido com discreta eficiência. Os jornais, ávidos por escândalos, insinuaram irregularidades financeiras. E uma família dilacerada pela traição, mas a mão firme de Poirot com a Yard, garantiu que detalhes sórdidos fossem mantidos longe do conhecimento público. A tira de papel escondida na fotografia provou ser condenável. Nomes de contas no exterior, transações ilícitas, pagamentos que não resistiram ao escrutínio. Foi o suficiente para silenciar a arrogância de Lionel. Ele se declarou culpado de acusações menores, em troca de poupar a família da humilhação de uma revelação pública. A justiça foi feita, embora de uma forma que deixou cicatrizes em vez de espetáculo. Lady Martindale recolheu-se à reclusão, sua compostura outrora impecável, agora uma máscara para uma dor silenciosa. Ela raramente saía da casa dos Belgravia, e quando o fazia, era velada e silenciosa, a figura de uma mulher que perdera o marido e o cunhado no mesmo golpe do destino. Ormond, castigado e subjugado, lançou-se à administração da propriedade. Suspeitei que ele carregaria o peso da suspeita por anos, mas Poirot, à sua maneira, amenizou-a declarando a todos que a ouviam que o jovem não fora culpado de nada, além de temperamento descuidado. Quanto à senhorita Lane, ela deixou a casa dos Martindale por completo, assumindo um cargo no exterior. Ela confidenciou a Poirot em sua despedida que não suportava andar pelos mesmos corredores onde Sir Alistair, certa vez, proferira seus últimos avisos. O estranho do cravo desapareceu tão silenciosamente quanto surgira. Nenhuma outra mensagem chegou. Nenhum sinal de sua presença permaneceu, exceto pela lembrança de suas palavras sussurradas. Poirot, quando o pressionei, apenas deu de ombros com aquela sua serenidade irritante.
Sempre existem tais sombras, Hastings. Elas se apresentam, guiam, desaparecem. Talvez ele fosse o que alegava ser. Um velho servo leal até o fim. Talvez mais. Mas no fim das contas, seu papel está completo. Persegui-lo é desnecessário. A ordem, ela foi restaurada. Certa noite, pouco depois, encontrei Poirot em sua poltrona, a luz da lareira brilhando em seus sapatos imaculados, as mãos unidas em silenciosa reflexão. Perguntei-lhe se ele já se cansara de tais casos, se o desmascaramento interminável da ganância e da falsidade não o desanimava. Ele sorriu, os olhos semicerrados daquele seu jeito de coruja. Mas não, Hastings. Veja bem, em todos os casos há feiura, sim, mas também beleza. A beleza da verdade, da ordem restaurada, da simetria onde antes havia caos. Leonel matou para proteger sua vergonha, mas no final, a vergonha o destruiu. Sir Alistair escondeu a verdade em uma fotografia de amor, e o amor a preservou até que pudesse falar. Não é poético. É preciso olhar não apenas para o crime, mas para o padrão. É o padrão que perdura. Não pude deixar de assentir, embora ainda sentisse uma pontada de pena por aqueles que ficaram para trás. Poirot, com uma gentileza que raramente vi, acrescentou: "E, no entanto, Hastings, nunca se esqueça, o assassinato é o mais egoísta dos atos. O assassino sempre pensa que mata pelos outros, pela família, pela honra, por necessidade. Mas, no fim das contas, ele mata apenas por si mesmo. É por isso que não consegue escapar. As pequenas células cinzentas enxergam o egoísmo por trás da máscara." Levantou-se então, ajeitando um pontinho no punho da camisa, e com aquela curiosa leveza que frequentemente acompanha a resolução de um caso, declarou que era hora de dar uma volta até a confeitaria. O mundo para Poirot estava novamente em equilíbrio, e nada o agradava mais do que marcar a restauração da ordem com uma torta perfeitamente simétrica. Assim terminou o caso de El Estranho no funeral. Começara com um anel desaparecido e uma mensagem enigmática, e terminara com uma família dividida, um assassino desmascarado e a justiça, delicada, imperfeita, mas inevitável, feita. E como sempre, a palavra final de Poirot não foi de triunfo, mas de filosofia. "A vida, mon ami", disse-me ele enquanto saíamos para a luz do lampião, "é como o próprio anel. Um círculo, completo, sem fim, mas a menor falha, a menor quebra no padrão, e imediatamente ele deixa de ser inteiro. Restaurar o círculo, essa é a tarefa de Hercule Poirot.